Homem solitário pede esposa por carta. Todas fogem ao ver sua casa, até uma ficar. Antônio Silva havia passado os últimos 7 anos vivendo completamente isolado em sua pequena propriedade rural, depois que sua última relação terminou de forma dolorosa. Aos 45 anos, ele acordava todos os dias antes do sol nascer, cuidava de suas poucas galinhas, plantava sua horta e voltava para casa quando a escuridão tomava conta do campo. Foi numa tarde chuvosa de maio que ele finalmente tomou coragem de escrever sua primeira carta para o jornal da cidade vizinha. Suas mãos trêmulas seguravam a caneta enquanto escolhia cada palavra com cuidado, descrevendo exatamente quem era e o que podia oferecer a uma companheira. O anúncio foi publicado na seção de classificados na quinta-feira seguinte. Antônio havia sido completamente honesto sobre sua situação. Viúvo, trabalhador rural, casa simples, vida tranquila, procurava mulher séria para dividir os dias e construir uma família. Não mencionou que o telhado de sua casa de madeira tinha várias goteiras, que as tábuas do assoalho estavam soltas em alguns lugares, ou que seu único meio de transporte era uma bicicleta velha. A primeira resposta chegou apenas 3 dias depois. Dona Marisa, professora aposentada de 58 anos, escreveu uma carta educada dizendo que estava interessada em conhecê-lo melhor. Ela havia perdido o marido 2 anos antes e sentia falta de companhia. Antônio ficou tão nervoso ao ler a carta que precisou sentar na cadeira de balanço da varanda para não desmaiar. Eles combinaram que ela viria no domingo seguinte, de ônibus da cidade. Antônio passou a semana inteira se preparando. Limpou a casa como nunca havia limpado antes. Varreu a varanda 3 vezes por dia. Tentou consertar as tábuas mais soltas e até comprou flores no mercado para enfeitar a mesa da cozinha. No domingo, ele a esperou na estrada de terra que levava à sua propriedade. Dona Marisa desceu do ônibus carregando uma bolsa pequena e um guarda-chuva, vestindo um vestido azul claro e sapatos de salto baixo. Era uma mulher elegante, com cabelos grisalhos bem arrumados e um sorriso gentil. "O senhor deve ser o Antônio", disse ela, estendendo a mão. "Sou sim, muito prazer, Dona Marisa. A senhora fez boa viagem?" "Muito boa, obrigada. E que lugar bonito, tanta natureza." Antônio se sentiu aliviado. Ela parecia estar gostando do ambiente rural. Eles caminharam juntos pela estradinha de terra até chegarem à casa. Era uma construção simples de madeira, com varanda na frente e um pequeno jardim ao lado. À distância, não parecia tão ruim assim, mas conforme se aproximaram, os problemas ficaram mais evidentes. Algumas tábuas da varanda estavam empenadas, a tinta da casa estava descascando em vários lugares e uma das janelas tinha um vidro rachado que Antônio havia coberto com um pedaço de plástico. Dona Marisa hesitou um pouco antes de subir os degraus da varanda, mas manteve o sorriso no rosto. Antônio abriu a porta e a convidou para entrar. A sala era pequena e simples, com móveis antigos, mas limpos. O problema era que bem no meio da sala havia 3 baldes posicionados estrategicamente para aparar a água que pingava do telhado. "Desculpe os baldes", disse Antônio, visivelmente constrangido. "É que choveu ontem à noite e ainda não consegui arrumar todas as goteiras." "Ah, sem problema", respondeu Dona Marisa, mas sua voz soava um pouco forçada. Eles se sentaram à mesa da cozinha e Antônio serviu café e biscoitos que havia comprado especialmente para a ocasião. A conversa fluiu bem no início. Ela falou sobre seus anos como professora, sobre os alunos que ensinou, sobre como era viver sozinha na cidade. Ele contou sobre sua rotina na fazenda, sobre as plantas que cultivava, sobre como gostava da vida no campo. Mas durante o café, começou a pingar água bem em cima da mesa. Antônio correu para buscar mais um balde, pedindo desculpas várias vezes. Dona Marisa tentou manter a conversa natural, mas era óbvio que estava desconfortável. "Antônio", disse ela depois de 1 hora, "preciso confessar que tenho um compromisso importante na cidade ainda hoje. Esqueci completamente quando marquei nossa conversa. Ah, claro, sem problema. Espero que a senhora tenha gostado de me conhecer." "Muito simpático, você é uma pessoa muito boa", respondeu ela, mas já estava se levantando da cadeira.
Antônio a acompanhou de volta à estrada, onde ela pegou o próximo ônibus para a cidade. Ele acenou até o veículo desaparecer na curva e voltou para casa com o coração apertado. Sabia que ela não voltaria. A segunda resposta ao anúncio veio 2 semanas depois. Cristina, viúva de 50 anos com 2 filhos adolescentes, escreveu dizendo que estava procurando um novo começo longe da cidade grande. Ela havia trabalhado como faxineira a vida toda e sonhava com uma vida mais tranquila no campo. Antônio ficou animado novamente. Talvez alguém que conhecesse o trabalho pesado não se importasse tanto com os problemas da casa. Cristina disse que viria com os filhos no sábado seguinte, de carona com um vizinho que tinha parentes na região. Novamente, Antônio se preparou com antecedência. Limpou tudo, tentou tampar algumas goteiras com lonas improvisadas e até conseguiu emprestado um martelo do vizinho mais próximo para pregar as tábuas mais soltas da varanda. Cristina chegou acompanhada de 2 rapazes de uns 15 e 17 anos. Era uma mulher forte, de mãos calejadas, que cumprimentou Antônio com firmeza. Os filhos pareciam pouco à vontade olhando ao redor com expressões de desaprovação. "Então é aqui que o senhor mora?" perguntou ela, observando a casa. "É sim. Eu sei que precisa de alguns reparos, mas a estrutura é boa. A casa tem mais de 50 anos e ainda está de pé." Cristina caminhou pela varanda, testando as tábuas com os pés. Entrou na casa e examinou cada cômodo com olhar crítico. Os filhos ficaram do lado de fora, claramente não querendo entrar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like. E principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. "Antônio", disse Cristina, depois de olhar o quarto que seria dos meninos. "O senhor parece uma pessoa boa mesmo, mas preciso pensar no bem-estar dos meus filhos." "Eu entendo perfeitamente, dona Cristina. Eles são jovens, precisam de conforto." "Não é nem questão de conforto, é questão de segurança. Essa casa pode desabar com uma chuva mais forte." "A senhora acha mesmo que está tão ruim assim?" Cristina suspirou fundo antes de responder. "Olha, eu já morei em lugares muito simples, mas essa casa precisa de uma reforma completa. E pelos meus cálculos, seria necessário um investimento que deve custar mais que construir uma casa nova." Os filhos dela aproveitaram a deixa para dizer que preferiam voltar para a cidade naquele mesmo dia. O vizinho que os havia trazido ainda estava esperando e podia levá-los de volta. Cristina se despediu de Antônio com um aperto de mão e um olhar de pena. "O senhor é um homem trabalhador, merece alguém especial. Não desista." Mais uma vez, Antônio ficou sozinho na estrada vendo um carro se afastar. Dessa vez, porém, as palavras de Cristina ecoaram em sua mente. Talvez ela estivesse certa sobre a casa precisar de uma reforma completa. Talvez ele estivesse sendo ingênuo ao pensar que alguém aceitaria viver naquelas condições. A terceira resposta demorou quase 1 mês para chegar. Amanda, costureira de 42 anos que morava na capital do estado, escreveu uma carta longa contando sobre sua vida. Ela havia se separado recentemente e estava cansada do ritmo acelerado da cidade grande. Trabalhava numa fábrica de roupas havia 15 anos e sonhava em ter um ateliê próprio no interior. Antônio se empolgou com a possibilidade. Amanda parecia uma mulher independente e trabalhadora. Talvez ela visse potencial onde as outras só viram problemas. Eles combinaram que ela viria no feriado seguinte, de ônibus, e ficaria o fim de semana inteiro para se conhecerem melhor. Durante as 2 semanas que antecederam a visita, Antônio trabalhou como nunca havia trabalhado. Conseguiu comprar algumas telhas usadas do depósito de materiais de construção da cidade e trocou as mais quebradas do telhado. Não resolveu todas as goteiras, mas reduziu significativamente o problema. Também conseguiu algumas tábuas de segunda mão e trocou as mais deterioradas da varanda. O resultado não ficou perfeito, mas pelo menos agora era possível caminhar pela varanda sem medo de cair um buraco no chão. Amanda chegou numa sexta-feira à tarde, carregando uma mala de viagem maior que as outras visitantes. Era uma mulher bonita, bem vestida, com cabelos pintados de loiro e unhas feitas. Antônio se sentiu intimidado por sua aparência mais sofisticada. "Oi, Antônio. Sou a Amanda. Nossa, que lugar mais isolado.
Pois é, fica um pouco longe da estrada principal, mas é muito sossegado. Imagino mesmo. Não passou nenhum carro na estrada nos últimos 5 quilômetros. Eles caminharam em direção à casa conversando sobre a viagem. Amanda comentou sobre a paisagem bonita, sobre como o ar do campo era puro, sobre como estava cansada do barulho da cidade. Antônio começou a se animar novamente. Mas quando chegaram próximo à casa, Amanda parou abruptamente. "É ali que você mora?" perguntou, apontando para a construção. "É sim. Eu sei que não é nada luxuoso, mas..." "Antônio, desculpa, mas acabei de lembrar que deixei uma coisa muito importante em casa. Preciso voltar hoje mesmo, mas a senhora nem entrou ainda. Pelo menos aceita um cafezinho?" Não, obrigada. Preciso mesmo voltar. Me desculpa pela inconveniência." Amanda nem chegou a pisar na varanda. Deu meia volta e caminhou de volta para a estrada, onde conseguiu carona com um caminhoneiro que passava. Antônio ficou ali parado, segurando a mala dela que havia esquecido na pressa de ir embora. Naquela noite, sentado sozinho na varanda, Antônio começou a questionar toda a sua abordagem. Talvez ele devesse mentir um pouco sobre suas condições de vida. Talvez devesse dizer que a casa estava em reforma, ou que era apenas temporária. Outras pessoas faziam isso nos anúncios matrimoniais. Por que ele não podia fazer também? Mas toda vez que pensava em enganar alguém, lembrava-se de sua mãe, que sempre dizia que a honestidade era a base de qualquer relacionamento sólido. Como poderia construir uma família baseada numa mentira? Como poderia olhar nos olhos de uma companheira, sabendo que ela havia se enganado sobre quem ele realmente era? Durante as semanas seguintes, Antônio parou de publicar anúncios. Passou os dias trabalhando na horta e cuidando dos animais, tentando aceitar que talvez fosse seu destino viver sozinho para sempre. À noite, sentava na varanda e ouvia os sons da natureza, imaginando como seria ter alguém para dividir aqueles momentos. Foi numa tarde de setembro que chegou uma carta diferente. O envelope era simples, o papel de carta barato, a letra um pouco irregular, mas havia algo na forma como estava escrita que chamou a atenção de Antônio. "Caro Antônio, li seu anúncio no jornal há algumas semanas e fiquei pensando muito antes de decidir escrever. Meu nome é Helena Rodrigues, tenho 40 anos e trabalho numa fábrica de tecidos aqui na cidade. Não sou uma mulher bonita nem rica, mas sou trabalhadora e honesta. Cresci no campo. Meus pais tinham um sítio pequeno onde plantavam milho e feijão. Vim para a cidade quando tinha 18 anos para trabalhar e cuidar da minha mãe, que ficou viúva e doente. Agora ela melhorou um pouco e eu estou pensando em voltar para o interior. Sempre senti falta da vida no campo, do silêncio, do contato com a natureza. Se o senhor ainda está procurando uma companheira e não se importar com uma mulher simples que gosta de trabalhar com as mãos, gostaria de conhecê-lo. Posso ir aí no próximo fim de semana se for conveniente." Atenciosamente, Helena. Antônio leu a carta 3 vezes seguidas. Havia algo diferente naquela mulher. Ela não prometia coisas grandiosas, nem falava sobre sonhos românticos. Falava sobre trabalho, sobre responsabilidade, sobre valores que ele mesmo prezava. Escreveu a resposta no mesmo dia, convidando-a para o sábado seguinte. Desta vez, porém, decidiu ser ainda mais honesto. Contou sobre as outras visitantes que haviam ido embora, sobre os problemas da casa, sobre suas limitações financeiras. Se Helena viesse mesmo assim, pelo menos saberia exatamente o que encontrar. A resposta dela chegou rapidamente. "Caro Antônio, obrigada pela honestidade. Já morei em lugares bem simples e não me assusto com trabalho pesado. Nos vemos sábado. Helena." Na sexta-feira à noite, Antônio não conseguiu dormir direito. Limpou a casa mais uma vez, mas desta vez não tentou esconder os problemas. Deixou os baldes das goteiras no lugar, não tentou disfarçar as tábuas remendadas da varanda. Se Helena ia vir mesmo assim, que visse tudo como realmente era. No sábado de manhã, ele esperou na estrada como sempre fazia. O ônibus parou e desceu uma mulher morena, de altura média, vestindo roupas simples, mas limpas.
Carregava uma mala de couro velho, mas bem conservado, e um sorriso tímido no rosto. Antônio, sou a Helena. Muito prazer, Helena. Como foi a viagem? Tranquila. Nossa, que lugar bonito. Há quanto tempo você mora aqui? Uns 15 anos. Herdei a propriedade do meu tio. Eles caminharam em direção à casa conversando sobre a região. Helena fazia perguntas sobre as plantações, sobre os vizinhos, sobre a qualidade da terra. Eram perguntas práticas de quem realmente conhecia a vida rural. Quando chegaram à casa, ela parou um momento para observar a construção. É uma casa antiga, né? Mais de 50 anos. Precisa de bastante reparo, como eu escrevi na carta. A estrutura parece boa. Madeira de lei, essas vigas ainda vão durar muito tempo. Helena subiu na varanda testando as tábuas, mas sem demonstrar preocupação. Entrou na casa e olhou ao redor com interesse. Viu os baldes das goteiras e comentou. Telha francesa, né? Quando quebra uma é difícil de achar para repor. Meu pai tinha o mesmo problema. Exatamente. Já troquei algumas, mas ainda tem umas que precisam ser arrumadas. Helena caminhou pelos cômodos da casa fazendo comentários práticos sobre cada problema que via. Não parecia assustada nem desanimada, apenas analítica. A cozinha é boa, fogão a lenha ainda funciona bem. E essa janela aqui dá para o nascente, deve entrar um sol gostoso de manhã. Entra sim, gosto de tomar café ali observando o nascer do sol. Que bom. E ali atrás é a horta? É, planto umas verduras, uns legumes. Nada muito grande. Posso dar uma olhada? Antônio a levou para ver a horta que estava bem cuidada. Helena se ajoelhou na terra e examinou as plantas, fazendo comentários sobre as variedades, sugerindo outras que se davam bem na região. Você tem mão boa para a terra. Essas couves estão lindas. Obrigado. Aprendi com minha mãe quando era criança. A minha também me ensinou. Sinto falta de mexer na terra. Eles passaram a tarde conversando. Helena contou sobre sua vida na cidade, sobre o trabalho na fábrica, sobre como cuidava da mãe. Antônio falou sobre sua rotina, sobre como havia aprendido a viver sozinho, sobre seus planos para melhorar a propriedade. Quando chegou a hora do jantar, Helena ofereceu ajuda para preparar a comida. Juntos, fizeram uma refeição simples com ingredientes que Antônio tinha em casa. Ela se movimentava na cozinha, como se fosse natural. Conhecia onde encontrar os utensílios sem precisar perguntar. Durante o jantar, a conversa ficou mais séria. Helena, preciso te contar uma coisa importante, disse Antônio, hesitando. Pode falar. Quando publiquei aquele anúncio, era porque quero mesmo formar uma família. Tenho 45 anos. Nunca tive filhos, e esse é um sonho que ainda tenho. Helena ficou em silêncio por um momento, mexendo a comida no prato. Antônio, eu também preciso te contar algo. Não posso ter filhos. Como assim? Tive umas complicações quando era mais nova. Os médicos disseram que é impossível. Antônio sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Aquela mulher parecia perfeita para ele. Compartilhava seus valores, não se assustava com os problemas da casa, gostava da vida rural. Mas o sonho de ser pai sempre foi fundamental em sua vida. Entendo, disse ele, sem conseguir esconder a decepção. Imagino que isso mude as coisas, respondeu Helena com uma tristeza na voz. Não sei o que dizer. Preciso pensar. O resto da noite passou em silêncio constrangedor. Helena se ofereceu para dormir na sala, mas Antônio insistiu que ela ficasse no quarto de hóspedes. Ele passou a noite inteira acordado, caminhando pela propriedade, tentando decidir o que era mais importante em sua vida. Pela manhã, uma chuva forte começou a cair. Era o tipo de chuva que testava todos os reparos que Antônio havia feito no telhado. Ele correu pela casa posicionando baldes e bacias em novos lugares onde a água começou a pingar. Helena apareceu na sala ainda de pijama, viu a correria e imediatamente começou a ajudar. Sem dizer uma palavra, ela pegou panos para enxugar a água que escorria pelas paredes, reposicionou móveis para protegê-los das goteiras, até subiu numa cadeira para identificar de onde vinham os vazamentos.
A telha ali em cima deve ter quebrado de vez, disse ela, apontando para um ponto específico do teto. Provavelmente, esse temporal está pior que o normal. Você tem lona? Quando parar de chover, dá para subir lá e pelo menos cobrir até conseguir uma telha nova. Tenho sim, lá no depósito. Durante toda a manhã eles trabalharam juntos para minimizar os danos da chuva. Helena demonstrava conhecimento prático sobre reparos domésticos, sabia exatamente onde colocar os recipientes para maior eficiência, entendia como a água se comportava nos vazamentos. Quando a chuva finalmente parou, por volta do meio-dia, eles se sentaram na cozinha para tomar café. A casa estava um caos, com baldes e panos espalhados por toda parte. Mas, pelo menos, os danos haviam sido controlados. Helena, disse Antônio, você não precisa fazer isso. Fazer o quê? Me ajudar com esses problemas todos. Você veio aqui como visita, não como funcionária. Helena sorriu pela primeira vez desde a conversa da noite anterior. Antônio, eu cresci numa casa parecida com essa. Sei como é complicado, mas sei também que é possível deixar tudo funcionando bem. Não me incomoda trabalhar. Mesmo assim, não era sua obrigação. Eu gosto de me sentir útil. Na cidade, passo o dia inteiro numa fábrica fazendo sempre a mesma coisa. Aqui, cada problema é diferente. Cada reparo é um desafio novo. Eles passaram a tarde arrumando a casa e organizando os danos. Helena sugeriu algumas soluções criativas para os problemas mais complicados, mostrando um conhecimento que impressionava Antônio. À noite, durante o jantar, ela trouxe o assunto que ambos estavam evitando. Antônio, sei que minha situação com filhos é complicada para você. Helena, não é culpa sua. É só que sempre sonhei em ser pai. Se eu entendo perfeitamente, também já sonhei em ser mãe. Mas a vida nem sempre dá o que a gente planeja. É verdade. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você nunca teve filhos até agora? Nunca foi casado? Antônio hesitou antes de responder. Era uma história dolorosa que ele raramente contava. Fui casado, sim, há muito tempo. Minha esposa e eu tentamos ter filhos durante anos, mas nunca conseguimos. Os médicos não souberam dizer exatamente o porquê. Ela acabou se cansando da vida no campo, da luta para engravidar, de tudo. Me deixou para viver na cidade. Sinto muito. Foi há mais de 10 anos. Pensei que dessa vez seria diferente, que encontraria alguém que quisesse construir uma família comigo. E se houvesse outras formas de formar uma família? Como assim? Adoção, por exemplo. Tem tantas crianças precisando de um lar. Antônio nunca havia considerado seriamente a adoção. Sempre imaginou ter filhos biológicos, dar continuidade ao nome da família, ensinar tudo o que havia aprendido com seu pai e avô. Nunca pensei nisso, admitiu. Não precisa pensar agora. Só queria que soubesse que existem opções. Naquela noite, Helena anunciou que precisava voltar para a cidade no domingo para cuidar da mãe, que não estava passando bem, mas ofereceu uma proposta inesperada. Antônio, e se eu viesse nos fins de semana para ajudar com os reparos da casa? Como assim? Olha, preciso ficar na cidade cuidando da minha mãe durante a semana, mas nos fins de semana posso vir aqui. Trago alguns materiais de construção com o dinheiro que ganho na fábrica, ajudo com os consertos e aos poucos a gente vai deixando tudo funcionando direito. Você faria isso? Faria sim. Como eu disse, gosto do trabalho e seria bom para mim sair um pouco da cidade. E o que você ganharia com isso? Helena pensou um pouco antes de responder. Ganharia a chance de conhecer você melhor. E você ganharia a chance de me conhecer melhor também. Sem pressão, sem compromisso. Se depois de um tempo acharmos que deu certo, conversamos sobre o futuro. Se não der, pelo menos você fica com a casa arrumada. A proposta era sensata e tirava a pressão de ambos para tomar uma decisão imediata. Antônio aceitou, e combinaram que ela voltaria no sábado seguinte. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando.
Durante a semana, Antônio não conseguia parar de pensar em Helena. Diferente das outras mulheres que haviam visitado, ela não demonstrara pena nem desprezo por sua situação. Via os problemas como desafios a serem resolvidos, não como motivos para fugir. No sábado, ela voltou carregando uma sacola de ferramentas emprestadas de um vizinho e alguns materiais de construção que havia comprado com suas economias. Vestia roupas velhas e estava claramente preparada para trabalhar. "Por onde começamos?" perguntou, colocando as ferramentas no chão da varanda. "Helena, tem certeza de que quer fazer isso? É trabalho pesado." "Antônio, eu trabalhei na roça até os 18 anos. Não tenho medo de trabalho pesado." Eles passaram o fim de semana consertando as goteiras mais problemáticas do telhado. Helena subia na escada sem medo, posicionava as telhas com precisão, até mesmo aplicava massa de vedação nos pontos mais difíceis. Antônio ficava impressionado com sua habilidade e disposição. No domingo à tarde, quando o trabalho estava terminado, eles se sentaram na varanda para admirar o resultado. A diferença era visível. A casa parecia mais sólida, mais cuidada. "Ficou bom", disse Helena, limpando o suor da testa. "Ficou ótimo. Obrigado por toda a ajuda." "Obrigado nada. Foi divertido. Fazia tempo que não me sentia tão útil." "Helena, posso fazer uma pergunta?" "Claro. Por que você está fazendo isso? Por que está se dando todo esse trabalho?" Ela ficou em silêncio por um momento, observando a paisagem. "Sabe, Antônio, eu sempre me senti rejeitada pelos homens por não poder ter filhos. Todo mundo parece achar que uma mulher só serve para ser mãe. Quando você ficou chateado ontem, pensei que ia ser a mesma coisa de sempre." "E não foi?" "Não foi. Você ficou triste, mas não me tratou como se eu fosse defeituosa. Não disse que não valia a pena me conhecer. Só disse que precisava pensar. Isso é diferente. É que eu realmente precisava pensar mesmo. E já pensou?" Antônio olhou para ela, para as mãos calejadas que haviam trabalhado tanto naquele fim de semana, para o rosto cansado, mas satisfeito, para os olhos que brilhavam de contentamento. "Ainda estou pensando, mas posso dizer que gosto muito da sua companhia." "Eu também gosto da sua." Helena continuou voltando nos fins de semana seguintes. A cada visita, ela trazia novos materiais e atacava um problema diferente da casa. Consertaram janelas, trocaram tábuas do assoalho, pintaram as paredes da cozinha, organizaram o depósito. Mais importante que os reparos físicos eram os momentos que passavam juntos. Eles cozinhavam lado a lado, conversavam durante o trabalho, compartilhavam histórias de suas vidas passadas. Aos poucos, uma intimidade natural foi se desenvolvendo entre eles. Antônio descobriu que Helena tinha senso de humor, que sabia histórias interessantes sobre seus colegas de trabalho, que cantarolava enquanto trabalhava. Helena descobriu que Antônio era mais sensível do que parecia, que tinha conhecimentos profundos sobre plantas e animais, que sonhava em expandir a propriedade no futuro. Depois de 2 meses dessa rotina, o primeiro conflito sério surgiu. A mãe de Helena teve uma recaída na doença e precisou ser hospitalizada. Helena telefonou para Antônio numa quinta-feira à noite, explicando que não poderia vir no fim de semana e que talvez precisasse interromper as visitas por tempo indeterminado. "Antônio, vou ter que ficar integral com ela no hospital. Os médicos disseram que é sério desta vez." "Claro, Helena. Sua mãe é prioridade. Não se preocupe com a casa." "Mas eu estava animada com os planos que fizemos para a varanda nova. A varanda pode esperar. Você precisa cuidar da sua família." "É que não sei quando vou poder voltar. Pode ser semanas, pode ser meses." Na voz dela, Antônio detectou algo além da preocupação com a mãe. Havia uma despedida velada, como se ela estivesse se preparando para não voltar nunca mais. "Helena, você acha que é o fim das nossas visitas?" "Não sei, Antônio. Depende de como as coisas evoluírem." "Entendo. Você vai ficar bem sozinho?" "Vou sim. Já vivi sozinho muito tempo." Mas Antônio não ficou bem. Durante as semanas seguintes, percebeu como havia se acostumado com a presença de Helena aos fins de semana. A casa parecia maior e mais silenciosa sem ela. Os projetos que haviam planejado juntos ficaram parados, esperando.
Ele tentou continuar sozinho alguns dos reparos que ela havia começado, mas não tinha o mesmo conhecimento técnico nem a mesma habilidade. Vários fins de semana se passaram com ele caminhando pela casa, lembrando de comentários que ela havia feito, de sugestões que havia dado. Foi então que tomou uma decisão que o surpreendeu. Escreveu uma carta para Helena, oferecendo-se para ajudar com os cuidados da mãe dela. Cara Helena, sei que você está passando por um momento difícil. Se achar que pode ajudar, posso ir à cidade nos fins de semana para dar uma força. Tenho experiência cuidando de pessoas doentes, cuidei do meu tio nos últimos anos de vida. Não espero nada em troca, só quero ajudar uma amiga. Se não quiser, entendo perfeitamente. Antônio. A resposta chegou uma semana depois. Helena parecia surpresa e emocionada com a oferta. Caro Antônio, sua carta me deixou muito tocada. Não esperava esse gesto. A situação aqui está muito complicada. Minha mãe precisa de cuidados constantes e não posso pagar uma enfermeira particular. Se você realmente não se incomoda, seria uma grande ajuda. Posso buscar você na rodoviária no sábado. Helena. No sábado seguinte, Antônio tomou o primeiro ônibus para a cidade. Helena o esperava na rodoviária com aparência cansada e preocupada. O abraço que se deram foi mais longo e caloroso que qualquer cumprimento anterior. Antônio, obrigada por vir. Não sei nem como agradecer. Não precisa agradecer nada. Onde está sua mãe? Em casa. Conseguimos trazê-la do hospital, mas ela precisa de repouso absoluto e cuidados constantes. A casa de Helena na cidade era pequena e simples, num bairro operário. Dona Benedita, sua mãe, estava na cama, visivelmente fraca, mas consciente. Era uma senhora de 68 anos, cabelos completamente brancos, mas olhos inteligentes e observadores. Mãe, este é o Antônio que eu te falei. Muito prazer, Dona Benedita. Como a senhora está se sentindo? Melhor hoje, obrigada. Helena falou muito de você. Disse que tem uma fazenda no interior. Uma propriedade pequena, Dona Benedita. Nada muito grande. Mas é seu próprio pedaço de terra. Isso vale muito. Antônio passou o fim de semana ajudando com os cuidados de Dona Benedita. Preparava refeições, ajudava com os medicamentos, ficava com ela para que Helena pudesse descansar um pouco. Descobriu que a senhora tinha uma personalidade forte e opiniões definidas sobre tudo. Antônio, disse ela no domingo quando Helena havia saído para comprar remédios, você gosta mesmo da minha filha ou está aqui só por educação? A pergunta direta o pegou de surpresa. Gosto muito dela, Dona Benedita. Ela gosta de você também. Fala de você o tempo todo desde que começou a ir na sua casa. É mesmo? É sim, mas ela tem medo. Medo de quê? Medo de se apegar e depois ser rejeitada. Já aconteceu várias vezes por causa dessa história de não poder ter filhos. Entendo. Você se importa mesmo com isso? Antônio pensou cuidadosamente antes de responder. No começo me importava muito. Sempre quis ser pai. Mas agora estou começando a perceber que existem coisas mais importantes. Como o quê? Como ter alguém que goste de estar comigo. Alguém que não tenha medo do trabalho. Alguém que veja soluções onde os outros só veem problemas. Dona Benedita sorriu pela primeira vez desde que ele havia chegado. Essa é minha filha mesmo. Sempre foi assim desde pequena. Se quebrava um brinquedo, ela tentava consertar ao invés de chorar. Helena é uma pessoa especial. É sim, e merece ser feliz. Quando Helena voltou da farmácia, encontrou Antônio e sua mãe conversando animadamente sobre técnicas de cultivo de plantas medicinais. Dona Benedita havia sido parteira na juventude e conhecia muitos remédios caseiros que interessavam a Antônio. Vocês dois parecem que se conhecem há anos, comentou Helena. Sua mãe é muito sábia, Helena. Está me ensinando coisas que não sabia. Mãe sempre foi professora de todos, mesmo sem ter estudado muito. Durante os fins de semana seguintes, Antônio continuou indo à cidade para ajudar. Gradualmente, Dona Benedita foi melhorando. Os medicamentos fizeram efeito e ela recuperou parte da energia. Mas o mais importante foi que os três desenvolveram uma dinâmica familiar natural. Antônio e Helena trabalhavam juntos nos cuidados,
dividindo tarefas domésticas e responsabilidades. Dona Benedita, mesmo de cama, participava das conversas e dava conselhos sobre tudo. Era como se tivessem formado uma pequena família improvisada. Foi numa dessas tardes de domingo que Dona Benedita fez um comentário que mudaria tudo. Helena, por que vocês não trazem uma cama aqui para a sala e me levam para conhecer essa fazenda? Mãe, você ainda não pode viajar. O médico disse para ficar em repouso. Repouso posso fazer lá também, e o ar do campo faria bem para os meus pulmões. Mas, mãe... Helena, eu estou melhorando, e estou ficando curiosa para conhecer o lugar onde minha filha está passando tanto tempo. Antônio se surpreendeu com a sugestão, mas a ideia não o desagradou. Dona Benedita, se a senhora quiser conhecer, seria um prazer recebê-la, mas tem que ser só quando o médico liberar. Vou conversar com ele na próxima consulta. Uma semana depois, para surpresa de todos, o médico não apenas liberou a viagem, como recomendou que Dona Benedita passasse algum tempo no campo, onde o ar era mais puro e a vida mais tranquila. A mudança temporária foi planejada cuidadosamente. Antônio preparou o quarto de hóspedes com tudo que Dona Benedita poderia precisar. Helena organizou os medicamentos e cuidados necessários. No sábado seguinte, os três viajaram juntos para a fazenda. A reação de Dona Benedita ao ver a propriedade foi completamente diferente das outras visitantes que Antônio havia recebido. "Nossa, que lugar lindo!" exclamou ela, mesmo antes de chegar perto da casa. "A senhora gosta de lugares assim?" "Adoro! Nasci e cresci numa fazenda parecida. Meu pai plantava milho e mandioca." Quando chegaram à casa, Dona Benedita examinou a construção com olhos de quem entendia. "Casa boa essa, madeira de qualidade, base sólida. E quantos reparos vocês já fizeram?" "Helena que fez quase tudo", disse Antônio. "Minha filha sempre foi boa de mão. Aprendeu comigo e com o avô." "Mãe, você está exagerando." "Não estou nada. Olha como ficou a varanda, como estão organizados os cômodos. Quando vocês começaram esses concertos?" "Há uns 4 meses", respondeu Helena. 4 meses e já mudaram tanto? Imagino como vai estar daqui a 1 ano. O entusiasmo de Dona Benedita era contagiante. Durante os dias seguintes, ela observava tudo com interesse, dava sugestões sobre os reparos, até mesmo ajudava no que podia fazer da cadeira de balanço que Antônio havia colocado na varanda para ela. "Helena", disse ela numa tarde, enquanto a filha cozinhava o jantar, "você está diferente aqui." "Diferente como, mãe?" "Mais alegre, mais você mesma." "Eu gosto daqui." "Eu sei. E o Antônio gosta de você também." "Mãe, por favor nada. Vocês dois são feitos um para o outro. Qualquer cego vê isso." "A situação é complicada, mãe." "Complicada por quê?" "Vocês se gostam, trabalham bem juntos, têm os mesmos valores." "Por causa dos filhos, mãe. Ele sempre quis ser pai." Dona Benedita ficou em silêncio por um momento, observando Antônio que trabalhava na horta. "Helena, você acha que ser pai é só ter filho biológico?" "Como assim? Olha como ele cuida de mim, como se preocupa comigo. Isso não é instinto paterno?" "Mãe, e você já pensou na possibilidade de adotarem uma criança?" "Já conversamos sobre isso superficialmente." "Então por que não conversam seriamente?" Naquela noite, depois que Dona Benedita dormiu, Helena e Antônio se sentaram na varanda para conversar. O assunto que ambos vinham evitando finalmente veio à tona. "Antônio, preciso saber uma coisa." "Pode perguntar." "Você ainda sente falta da ideia de ter filhos biológicos?" "Sinto", respondeu ele honestamente. "Mas não tanto quanto sentia antes." "O que mudou?" "Você mudou. Estar com você, ver como sua mãe nos trata como família, como nos preocupamos uns com os outros. Isso me fez perceber que família é mais que biologia." "Você pensaria seriamente em adoção?" "Pensaria sim." "E você?" "Sempre pensei. Desde que descobri que não podia ter filhos, a adoção sempre esteve nos meus planos futuros. Por que nunca tocamos no assunto direito?" "Porque tínhamos medo", admitiu Helena. "Medo de se apegar à ideia e depois não dar certo entre a gente." "E agora?
Você acha que deu certo entre a gente? Helena olhou ao redor, para a casa que haviam reformado juntos, para o quarto onde sua mãe dormia tranquilamente, para as mãos calejadas de Antônio, que tanto havia trabalhado ao lado das suas. Acho que deu sim, respondeu sorrindo. Então você aceitaria se casar comigo? A pergunta saiu de forma espontânea, surpreendendo ambos. Helena ficou em silêncio por um longo momento. Antônio, você tem certeza do que está falando? Tenho, sim. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. E minha mãe? Ela está melhorando, mas ainda precisa de cuidados. Ela fica conosco. Aliás, ela que me deu coragem para te fazer essa pergunta. Como assim? Ela disse que eu seria um idiota se deixasse você escapar. Helena riu pela primeira vez desde que a conversa havia começado. Ela falou isso mesmo? Falou sim, e disse que se eu não pedisse logo, ela mesma ia pedir por mim. Isso é cara da minha mãe mesmo. E aí, o que você responde? Helena se levantou da cadeira e se aproximou de Antônio. Eu respondo que sim, mas com uma condição. Qual? Que a gente continue reformando essa casa juntos. Ainda tem muito trabalho pela frente. Fechado, disse Antônio, abraçando-a pela primeira vez. Da janela do quarto de hóspedes, Dona Benedita observava a cena com lágrimas nos olhos e um sorriso no rosto. Sua filha finalmente havia encontrado a felicidade que merecia. Os meses seguintes foram de preparação para o casamento e para a mudança definitiva de Helena e sua mãe para a fazenda. Helena pediu demissão da fábrica, vendeu sua casa na cidade e investiu o dinheiro nos últimos reparos necessários na propriedade. A transformação da casa foi impressionante. O que antes era uma construção deteriorada tornou-se um lar acolhedor e funcional. Helena havia trazido não apenas suas habilidades manuais, mas também um senso estético que faltava a Antônio. A casa agora tinha cortinas nas janelas, plantas na varanda, uma cozinha organizada e eficiente. Dona Benedita, mesmo em idade avançada, encontrou na fazenda uma nova energia. Ela cuidava de uma pequena horta medicinal, preparava remédios caseiros, recebia ocasionalmente vizinhas que vinham buscar conselhos sobre saúde. Sua presença trouxe para a casa uma sabedoria e uma continuidade que enriqueceram a vida de todos. O casamento foi celebrado na própria fazenda, numa cerimônia simples, mas emocionante. Os vizinhos compareceram. Alguns que não viam Antônio há anos ficaram impressionados com a transformação não apenas da propriedade, mas do próprio homem. Ele parecia mais confiante, mais feliz, mais completo. Helena usou um vestido simples que ela mesma havia costurado, seguindo um modelo que encontrou numa revista antiga de Dona Benedita. Antônio vestiu seu único terno, que havia sido do tio e precisou ser ajustado. A cerimônia foi conduzida pelo juiz de paz da região, que conhecia Antônio desde criança. Após o casamento, os planos de adoção saíram do campo das conversas para a realidade. Helena e Antônio visitaram orfanatos da região, conversaram com assistentes sociais, entenderam o processo legal necessário. Descobriram que havia muitas crianças esperando por uma família, especialmente aquelas um pouco mais velhas, que eram preteridas pelos candidatos a pais adotivos. Foi assim que conheceram Lucas, um menino de 8 anos que havia perdido os pais num acidente e não tinha família para acolhê-lo. Era uma criança tímida, assustada, que havia passado 2 anos em instituições e perdera a esperança de encontrar uma família definitiva. Quando Lucas visitou a fazenda pela primeira vez, sua reação foi de encantamento. Ele nunca havia visto tanta natureza, nunca havia presenciado o nascimento de pintinhos, nunca havia colhido verduras direto da terra. Mas mais importante que a novidade rural foi a forma como Helena, Antônio e Dona Benedita o trataram, com carinho genuíno, sem pressão, respeitando o seu tempo de adaptação. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A adoção de Lucas trouxe desafios que nenhum deles havia antecipado completamente.
O menino havia sofrido traumas e tinha dificuldades para confiar em adultos. Nas primeiras semanas, era comum encontrá-lo escondido em algum canto da casa, observando a família à distância, como se esperasse ser mandado embora a qualquer momento. Helena demonstrou uma paciência maternal natural. Ela nunca forçava interações com Lucas, mas sempre o incluía nas atividades diárias. Ensinava-lhe pequenas tarefas na cozinha, mostrava como cuidar das plantas, contava histórias à noite antes de dormir. Aos poucos, o menino começou a relaxar em sua presença. Antônio, por sua vez, descobriu que ser pai adotivo era diferente do que havia imaginado. Não havia o instinto automático que esperava sentir, mas uma construção gradual de afeto e responsabilidade. Lucas era um menino inteligente e curioso, mas também teimoso e desconfiado. Cada pequeno progresso na relação era uma vitória conquistada com esforço. Dona Benedita se tornou a confidente do menino. Talvez por não representar autoridade parental direta, Lucas se sentia mais à vontade para conversar com ela. Era comum vê-los na varanda, ele sentado no chão aos pés da cadeira de balanço, ouvindo as histórias que ela contava sobre sua infância no campo. "Vô Benedita", disse Lucas num dia. Ele havia decidido sozinho chamá-la assim. "Você acha que eles vão me mandar embora? Por que você pensa isso, meu netinho?" "Porque eu sou muito trabalho. Já mandaram eu embora de outros lugares." "Lucas, olha aqui para mim", disse Dona Benedita, inclinando-se para a frente. "Você vê aquela horta ali?" "Vejo." "Quando Helena e Antônio plantaram aquelas sementes, você acha que elas cresceram no primeiro dia?" "Não." "E eles desistiram porque as plantas não nasceram logo?" "Não." "Por quê?" "Porque sabiam que ia demorar." "Isso mesmo. Família é igual planta, meu filho. Precisa de tempo, cuidado, paciência. Mas quando cresce, dura a vida toda." Essas conversas com Dona Benedita foram fundamentais para que Lucas começasse a acreditar na permanência de sua nova família. Gradualmente, ele parou de testar os limites constantemente. Parou de esperar ser rejeitado. Começou a chamar Helena e Antônio de mãe e pai com naturalidade. A primeira grande crise familiar veio no primeiro inverno juntos. Uma gripe forte atingiu toda a região e Dona Benedita, mesmo vacinada, foi gravemente afetada. Aos 70 anos e com a saúde já fragilizada, ela precisou ser hospitalizada por algumas semanas. Lucas ficou apavorado. Para ele, internação significava perda, abandono, separação definitiva. Mesmo quando Helena explicava que a bisavó voltaria em breve, ele não conseguia acreditar. Voltou a se comportar de forma arredia, recusava-se a comer direito, tinha pesadelos constantes. "Helena", disse Antônio numa noite, depois de conseguir convencer Lucas a dormir. "Não sei mais como tranquilizar ele. Ele está com medo de que a mesma coisa que aconteceu com os pais dele aconteça com a vovó. Eu entendo o medo, mas não sei como ajudá-lo. Acho que a única coisa que vai tranquilizar ele é ver a vovó de volta em casa. E se ela não voltar?" "Não fala isso, Antônio. Desculpa, mas ela está muito fraca. Os médicos não estão garantindo nada." Helena sabia que o marido estava certo. Dona Benedita estava lutando contra a pneumonia, mas a idade avançada tornava tudo mais complicado. Se ela não resistisse, como explicariam a Lucas? Como uma família que mal havia se formado lidaria com a primeira grande perda? A solução veio do próprio Lucas. Numa tarde, ele se aproximou de Helena com uma determinação que ela nunca havia visto. "Mãe, posso ir visitar a avó Benedita no hospital?" "Lucas, crianças não podem entrar no hospital. É regra. Mas ela precisa saber que eu estou bem, que não fugi." "Por que você acha que ela precisa saber isso?" "Porque se eu estivesse no hospital, gostaria que vocês viessem me ver." A lógica simples e emocional do menino tocou Helena profundamente. Ela conversou com Antônio e juntos decidiram tentar uma exceção às regras do hospital. Explicaram a situação dos médicos e enfermeiros. Contaram sobre a adoção recente, sobre os medos de Lucas. Uma enfermeira veterana, sensibilizada pela história, permitiu que Lucas fizesse uma visita rápida à Dona Benedita.
O encontro foi emocionante. Ela, fraca mas consciente, segurou as mãos do menino e assegurou que voltaria para casa em breve. Ele, por sua vez, prometeu cuidar bem da horta medicinal até ela estar boa novamente. Vô, você não pode ir embora, disse Lucas, com lágrimas nos olhos. Não vou não, meu netinho. Ainda tenho muita história para te contar. Promete? Prometo. Dona Benedita cumpriu a promessa. 3 semanas depois, voltou para casa ainda debilitada, mas recuperada o suficiente para retomar sua vida normal. A alegria de Lucas foi contagiante. Ele preparou desenhos para decorar o quarto dela, colheu flores para fazer um buquê, até tentou cozinhar um caldo, que ficou terrível, mas foi consumido com carinho por todos. A partir daquele episódio, a família se consolidou definitivamente. Lucas parou de ver Helena e Antônio como cuidadores temporários e passou a vê-los como pais verdadeiros. Dona Benedita se tornou não apenas a bisavó, mas a matriarca da família, aquela que guardava a memória, contava as histórias, oferecia sabedoria nos momentos difíceis. A vida na fazenda encontrou seu ritmo natural. Helena cuidava da casa e de uma produção crescente de verduras e legumes que eram vendidos na feira da cidade. Antônio expandiu a criação de galinhas e começou a produzir ovos para venda. Lucas frequentava a escola rural e ajudava nas tarefas da fazenda de acordo com sua idade. Dona Benedita se tornou uma figura conhecida na região. Vizinhas vinham regularmente buscar seus remédios caseiros e conselhos sobre saúde. Ela havia desenvolvido uma pequena farmácia natural, com pomadas, chás e tinturas que aliviavam desde dores de cabeça até problemas de pele. A transformação da propriedade continuou gradualmente. A cada estação, novas melhorias eram implementadas. Helena construiu um galinheiro maior e mais funcional. Antônio instalou um sistema de irrigação por gotejamento na horta. Juntos, reformaram completamente o depósito, transformando-o num espaço de trabalho organizado. Lucas crescia integrado à vida rural, mas sem perder o acesso à educação e às oportunidades. Helena fazia questão de levá-lo regularmente à biblioteca da cidade, incentivava-o a ler, ajudava-o com os deveres escolares. Antônio lhe ensinava sobre plantas, animais, clima, transmitindo conhecimentos práticos que complementavam a educação formal. O primeiro grande teste da estabilidade familiar veio quando Lucas completou 10 anos. Uma assistente social visitou a fazenda para verificar como estava sendo a adaptação da criança. Era uma avaliação de rotina, mas todos ficaram nervosos, especialmente Lucas, que temia ser removido da família. A assistente social, uma mulher jovem e experiente, ficou impressionada com o que encontrou. Lucas estava visivelmente saudável, feliz, integrado à família e à comunidade escolar. A casa estava organizada e confortável. A dinâmica familiar era harmoniosa e natural. Em 20 anos de profissão, raramente vi uma adoção tão bem-sucedida, comentou a assistente social com Helena. Lucas está claramente onde deve estar. Nós que temos sorte de tê-lo conosco, respondeu Helena. Posso fazer uma pergunta pessoal? Vocês pretendem adotar mais crianças? A pergunta pegou Helena de surpresa. Ela e Antônio haviam conversado vagamente sobre a possibilidade, mas nunca havia chegado a uma decisão. Não descartamos a ideia, respondeu cuidadosamente. É que temos uma situação que talvez interesse a vocês. Uma menina de 6 anos, irmã de uma criança que já foi adotada. A família que adotou o irmão não pode ficar com ela, mas gostariam que ela fosse para uma família próxima para manterem contato. Como assim? A menina se chama Sofia. O irmão, Pedro, foi adotado por uma família aqui da região, a uns 30 quilômetros de vocês. Eles adorariam que ela ficasse perto o suficiente para se visitarem regularmente. Helena prometeu conversar com Antônio e Lucas sobre a possibilidade. Naquela noite, durante o jantar, ela trouxe o assunto à tona. O que vocês acham da ideia de a Sofia vir morar conosco? Lucas, que havia escutado toda a explicação, ficou pensativo. Ela é mais nova que eu? Tem 6 anos. E não conhece nada sobre fazenda? Provavelmente não.
Então ela vai precisar que alguém ensine tudo para ela, né? Vai sim. Eu posso ser o irmão mais velho que ensina as coisas? Claro que pode. Lucas sorriu com a ideia de ter uma responsabilidade importante na família. Então eu acho que a gente deve deixar ela vir. Antônio, que havia ficado em silêncio durante a conversa, finalmente se manifestou. Helena, você acha que damos conta de mais uma criança? Acho que sim. A casa está grande o suficiente, temos condições financeiras e experiência a gente já tem com o Lucas. E se ela não se adaptar? A gente faz o mesmo que fez comigo, disse Lucas. Tem paciência e não desiste. A sabedoria simples do menino convenceu Antônio. 2 semanas depois, Sofia chegou à fazenda carregando uma mochila pequena e um ursinho de pelúcia desbotado. Era uma menina tímida, de cabelos cacheados e olhos grandes, que observava tudo com curiosidade misturada com apreensão. A adaptação de Sofia foi mais rápida que a de Lucas, talvez porque ela encontrou uma família já estruturada e experiente com adoção. Lucas assumiu seriamente seu papel de irmão mais velho, ensinando-lhe onde ficavam as coisas, apresentando-lhe aos animais, mostrando-lhe como ajudar nas tarefas simples. Helena descobriu que criar uma menina trazia desafios diferentes dos que havia enfrentado com Lucas. Sofia era mais expressiva emocionalmente, chorava com mais facilidade, mas também demonstrava afeto de forma mais aberta. Em poucos dias, já estava chamando Helena de mãe com naturalidade. Dona Benedita ganhou uma nova ouvinte para suas histórias. Sofia se encantava com os relatos da bisavó, fazia perguntas detalhadas sobre cada personagem, pedia para repetir as partes que mais gostava. À noite, era comum encontrar as duas na varanda. Dona Benedita contando histórias antigas, enquanto Sofia brincava com bonecas improvisadas. A presença de Sofia trouxe uma nova dinâmica para a fazenda. Ela tinha energia inesgotável, curiosidade infinita, imaginação fértil. Transformou cantos esquecidos da propriedade em cenários de brincadeiras elaboradas, convencia Lucas a participar de jogos que ele considerava coisa de menina. Fazia Dona Benedita rir com perguntas e observações ingênuas. O primeiro encontro entre Sofia e seu irmão Pedro, que morava com a família adotiva vizinha, foi emocionante e complicado ao mesmo tempo. Os dois se abraçaram com alegria, mas depois Sofia chorou porque não entendia por que não podiam morar juntos. Helena explicou pacientemente que às vezes as famílias se formam de maneiras diferentes, mas que o importante era que ambos tinham encontrado lares que os amavam. A família de Pedro era muito acolhedora e logo estabeleceu uma rotina de visitas regulares, permitindo que os irmãos mantivessem um contato próximo. Com 2 crianças em casa, a fazenda se tornou um lugar ainda mais vivo e dinâmico. As manhãs começavam cedo, com todos ajudando nos cuidados dos animais. As tardes eram dedicadas às atividades escolares e às brincadeiras. As noites terminavam com histórias de Dona Benedita ou conversas em família na varanda. A produção da fazenda cresceu para acompanhar as necessidades da família maior. Helena expandiu a horta e começou a produzir conservas e doces que eram muito procurados na feira da cidade. Antônio aumentou a criação e começou a vender frangos, além dos ovos. Lucas e Sofia ajudavam de acordo com suas idades, aprendendo o valor do trabalho e da responsabilidade. A educação das crianças foi cuidadosamente planejada. Helena e Antônio faziam questão de que tanto Lucas quanto Sofia tivessem acesso a livros, atividades culturais, oportunidades de aprendizado além da vida rural. Organizaram uma pequena biblioteca em casa, levavam as crianças a museus e teatros na cidade, incentivavam os estudos e os sonhos futuros. Lucas demonstrava aptidão para ciências naturais, interessava-se por botânica e veterinária. Sofia mostrava talento artístico, adorava desenhar e inventar histórias. Helena e Antônio apoiavam os interesses de cada um, sempre deixando claro que a fazenda seria sempre o lar deles, mas que tinham liberdade para escolher seus caminhos na vida adulta. A comunidade local abraçou a família de uma forma que surpreendeu a todos. Vizinhos que antes mal conheciam Antônio agora eram visitantes regulares. Outros produtores rurais pediam conselhos sobre técnicas que Helena havia implementado. A escola rural se beneficiava da experiência de Dona Benedita
que ocasionalmente dava palestras sobre plantas medicinais. A transformação pessoal de Antônio foi notável. O homem solitário e tímido havia se tornado um pai confiante, um marido dedicado, um membro respeitado da comunidade. Sua propriedade, antes isolada e decadente, era agora um exemplo de agricultura familiar bem-sucedida e um lar cheio de vida e amor. Helena encontrou na fazenda não apenas um marido e uma família, mas uma realização profissional que nunca havia experimentado na fábrica. Suas habilidades manuais, seu conhecimento prático, sua capacidade de organização encontraram expressão plena na gestão da propriedade e na criação das crianças. Lucas e Sofia cresceram sabendo que eram filhos escolhidos, não acidentais, que faziam parte de uma família que havia se formado por amor e decisão consciente. Essa consciência lhes dava uma segurança emocional sólida e uma gratidão genuína pela vida que tinham. Dona Benedita, aos poucos, se tornou mais que uma bisavó. Era a memória viva da família, a guardiã das tradições, a fonte de sabedoria e estabilidade emocional. Sua presença dava continuidade e profundidade às relações familiares, conectando as gerações e oferecendo perspectiva histórica. O terceiro ano da família formada trouxe novos desafios e oportunidades. A produção da fazenda havia crescido tanto que Helena e Antônio precisaram contratar ajuda sazonal para dar conta de tudo. A qualidade de seus produtos era reconhecida na região, e eles começaram a receber encomendas de restaurantes e mercados especializados. Lucas, agora com 12 anos, demonstrava maturidade e responsabilidade impressionantes. Ajudava genuinamente na fazenda, cuidava de Sofia com carinho fraternal, mantinha boas notas na escola. Sua transformação de menino traumatizado para jovem confiante era um testemunho do poder do amor familiar consistente. Sofia, aos 9 anos, havia se tornado o coração emocional da família. Sua alegria era contagiante, sua criatividade inspirava todos ao redor. Sua capacidade de ver beleza nas pequenas coisas lembrava aos adultos do que realmente importava na vida. A saúde de Dona Benedita se mantinha estável. Aos 73 anos, ela havia encontrado na vida da fazenda uma energia renovada. Sentia-se útil, amada, necessária. Suas manhãs eram dedicadas aos cuidados da horta medicinal. Suas tardes às conversas com netos e vizinhas. Suas noites às histórias na varanda. Foi durante uma dessas noites de histórias que Dona Benedita fez uma revelação que mudou a perspectiva de todos sobre sua própria história. "Crianças", disse ela dirigindo-se a Lucas e Sofia, "nunca contei para vocês sobre como conheci o avô de vocês." "Conta, avô", pediu Sofia, sempre ávida por histórias. "Vocês sabiam que eu também fui adotada?" Lucas e Sofia ficaram surpresos. Helena e Antônio, que estavam ouvindo da cozinha, se aproximaram interessados. "Como assim, vô?" perguntou Lucas. "Eu não nasci na fazenda dos meus pais. Eles me encontraram quando eu tinha 3 anos, abandonada numa estrada. Me criaram como filha própria, mas sempre souberam que eu não era biológica." "E isso fazia diferença?" perguntou Sofia. "Para eles, nunca fez. Para mim, só fez diferença quando cresci e quis entender minha história. Mas a família que me criou sempre foi minha família verdadeira." "Igual a gente", disse Lucas. "Igual vocês. E sabem o que aprendi com isso?" "O quê?" "Que família não é quem pare você ou quem você parece. Família é quem escolhe ficar com você, quem cuida de você, quem ama você todo dia. É por isso que a gente é uma família de verdade", concluiu Sofia. "Isso mesmo, minha netinha. Vocês são tão filhos da Helena e do Antônio quanto qualquer criança que tivesse nascido da barriga deles. E eu sou tão bisavó de vocês quanto seria de qualquer neto biológico." Essa conversa aprofundou ainda mais os laços familiares. Lucas e Sofia perceberam que sua história de adoção não era única nem motivo de vergonha, mas parte de uma tradição familiar de amor escolhido e construído conscientemente. Helena se emocionou ao perceber que sua sogra, desde o primeiro dia, havia entendido e apoiado a formação daquela família não convencional.
Dona Benedita nunca havia feito distinção entre netos adotados e biológicos porque ela mesma havia vivido essa experiência. Antônio compreendeu que sua jornada de homem solitário para pai de família não havia sido acidental, mas parte de um padrão familiar de criar vínculos através do cuidado e da escolha consciente. Sua mãe adotiva havia preparado o caminho para que ele soubesse valorizar uma família formada pelo coração, não pelo sangue. O quarto ano da família trouxe uma proposta inesperada. A prefeitura da cidade vizinha ofereceu a Helena e Antônio um contrato para fornecer produtos orgânicos para a merenda escolar. Era uma oportunidade de crescimento significativo, mas que exigiria investimentos em equipamentos e expansão da produção. "O que vocês acham?" perguntou Helena durante uma reunião familiar. "É uma boa oportunidade", disse Antônio, "mas vai significar muito mais trabalho. E vocês vão precisar contratar mais gente", observou Dona Benedita. "Isso mesmo. E talvez renovar alguns equipamentos." Lucas, que agora participava das decisões importantes da família, fez uma pergunta prática. "A gente tem dinheiro para fazer esses investimentos?" "Temos algumas economias", respondeu Helena, "mas não seria suficiente para tudo." "E se a gente vendesse minha casa na cidade?" sugeriu Dona Benedita. "Mãe, aquela casa é sua segurança." "Helena, minha segurança é vocês. A casa está vazia há anos, só dando despesa. O dinheiro dela serviria muito melhor investido na fazenda." A família decidiu aceitar a proposta da prefeitura e usar o dinheiro da venda da casa de Dona Benedita para financiar a expansão. Foi uma decisão corajosa, que exigiu planejamento cuidadoso e trabalho intenso, mas que se mostrou acertada. A expansão da produção trouxe mudanças significativas para a fazenda. Helena contratou 2 ajudantes fixas, mulheres da região que precisavam de trabalho próximo de casa. Antônio investiu em sistemas de irrigação mais eficientes e estufas para a produção durante o inverno. A propriedade se transformou numa pequena empresa rural próspera. Lucas e Sofia cresceram vendo os pais trabalharem duro para construir algo duradouro. Aprenderam sobre responsabilidade, perseverança, planejamento a longo prazo. Mas também viram como o trabalho pode ser fonte de realização quando feito com propósito e em família. A qualidade de vida da família melhorou significativamente com o sucesso do negócio. A casa foi novamente reformada, desta vez com melhorias de conforto, não apenas reparos estruturais. Instalaram água quente, melhoraram o sistema elétrico, construíram um banheiro adicional. Mas as mudanças mais importantes não foram materiais. Helena desenvolveu uma confiança profissional que nunca havia experimentado. Tornara-se uma produtora rural respeitada, uma empresária bem-sucedida, uma referência em agricultura orgânica familiar. Antônio descobriu talentos de liderança e gestão que desconhecia possuir. Lucas, agora adolescente, começou a trabalhar oficialmente na fazenda durante as férias escolares, recebendo um salário justo pelo seu trabalho. Sofia desenvolveu um projeto escolar sobre plantas medicinais baseado nos conhecimentos de Dona Benedita, ganhando reconhecimento na Feira de Ciências Regional. Dona Benedita, aos 75 anos, se tornou uma espécie de consultora informal para outras famílias rurais da região. Seu conhecimento sobre plantas medicinais era procurado não apenas por vizinhos, mas por pesquisadores universitários interessados em documentar saberes tradicionais. O 5º ano da família foi marcado por uma decisão difícil. Lucas expressou o desejo de cursar o ensino médio numa escola da cidade, que oferecia melhor preparação para o vestibular. Era uma escolha natural para um jovem com ambições acadêmicas, mas significava ficar longe da família durante a semana. "Pai, mãe, quero muito continuar morando aqui", explicou Lucas. "Mas preciso me preparar melhor para o futuro." "Nós entendemos, filho", disse Helena. "Educação sempre foi prioridade para nós." "E como você pretende fazer?", perguntou Antônio. "Pensei em ficar numa pensão durante a semana e voltar para casa nos fins de semana." A decisão foi apoiada por toda a família, embora fosse emocionalmente difícil. Lucas era o primeiro filho a se distanciar fisicamente do núcleo familiar, marcando uma nova fase na evolução da família. Sofia,
agora com 12 anos, assumiu naturalmente mais responsabilidades na fazenda. Mas também demonstrou interesse em seguir os passos do irmão. Seus talentos artísticos haviam se desenvolvido significativamente e ela sonhava em estudar design ou arquitetura no futuro. A ausência de Lucas durante a semana fez todos valorizarem ainda mais os fins de semana em família. As reuniões se tornaram mais intensas, com conversas profundas sobre projetos, sonhos, desafios. Lucas trazia novidades do mundo urbano, enquanto a família compartilhava as novidades da fazenda. Dona Benedita, percebendo que os netos estavam crescendo e seguindo seus próprios caminhos, decidiu começar a escrever suas memórias. Com a ajuda de Sofia, que tinha talento para a escrita, começou a documentar não apenas sua própria história, mas a formação daquela família única. "Vó, por que você quer escrever essas histórias?" perguntou Sofia. "Para que vocês nunca esqueçam de onde vieram e como chegaram até aqui", respondeu Dona Benedita. "E para que outras famílias saibam que o amor é mais forte que o sangue." O projeto das memórias se tornou uma atividade familiar. Helena contribuía com detalhes sobre a transformação da casa e da propriedade. Antônio contava sobre sua jornada de homem solitário a pai de família. Lucas e Sofia adicionavam suas perspectivas de crianças adotadas, que encontraram um lar verdadeiro. O 6º ano da família trouxe uma surpresa emocional. Pedro, o irmão biológico de Sofia que morava com a família vizinha, pediu para ser transferido para a mesma escola que Lucas na cidade. Sua família adotiva sugeriu que ele dividisse a pensão com Lucas, fortalecendo ainda mais os laços entre os irmãos. A ideia foi recebida com entusiasmo por todos. Sofia ficou radiante com a possibilidade de ter o irmão mais próximo durante a semana. Lucas se animou com a companhia de alguém que entendia sua história. As duas famílias adotivas celebraram a oportunidade de fortalecer os vínculos entre as crianças. Pedro e Lucas se tornaram não apenas colegas de pensão, mas verdadeiros irmãos de escolha. Estudavam juntos, se apoiavam mutuamente, compartilhavam sonhos e dificuldades. Nos fins de semana, Pedro passou a ser um visitante regular da fazenda, integrando-se naturalmente à dinâmica familiar. Sofia ganhou efetivamente 2 irmãos mais velhos que a apoiavam e protegiam. A relação entre ela e Pedro se fortaleceu, enquanto sua amizade com Lucas se aprofundou. A fazenda se tornou um ponto de encontro regular para uma rede familiar estendida que incluía as duas famílias adotivas. Helena e Antônio perceberam que sua família havia crescido para além dos limites biológicos e legais. Eles haviam se tornado uma espécie de núcleo central para um grupo maior de pessoas, ligadas por escolha, carinho e propósito comum. A fazenda era agora um lar para muitos, não apenas para 4. Dona Benedita observava essa expansão familiar com satisfação profunda. Sua própria história de adoção havia se multiplicado em várias gerações, criando uma linhagem de amor escolhido que se estendia muito além de qualquer família tradicional. O 7º ano da família foi marcado por reconhecimentos externos. A fazenda recebeu um prêmio de agricultura sustentável do governo estadual. Helena foi convidada a dar palestras sobre agricultura familiar em universidades. Antônio se tornou conselheiro de uma cooperativa regional de produtores orgânicos. Mas o reconhecimento mais importante veio da própria comunidade. A fazenda havia se tornado um modelo de como construir uma vida próspera e significativa através do trabalho honesto, do amor familiar e do compromisso com a terra. Outros produtores vinham regularmente pedir conselhos e inspiração. Lucas, agora no 3º ano do ensino médio, havia se decidido por estudar agronomia. Queria voltar para a fazenda depois da universidade, mas com conhecimentos técnicos para modernizar ainda mais a produção. Sua decisão alegrou Helena e Antônio, que viam nele a continuidade natural do trabalho que haviam construído. Sofia, aos 15 anos, mantinha seus sonhos artísticos, mas havia desenvolvido interesse por arquitetura rural sustentável. Queria projetar casas e construções rurais que combinassem funcionalidade, beleza e responsabilidade ambiental. Seus pais apoiavam completamente suas ambições. Pedro decidiu estudar veterinária,
sonhando em se especializar em animais de fazenda. Sua família adotiva e a fazenda de Helena e Antônio representavam os dois mundos que ele queria conectar: o cuidado profissional com animais e a vida rural sustentável. Dona Benedita, aos 78 anos, continuava ativa e lúcida, mas começou a pensar na herança que deixaria. Não se tratava apenas de bens materiais, mas do legado de valores, conhecimentos e tradições que havia ajudado a construir naquela família. Helena, disse ela numa tarde, quero fazer testamento. Mãe, não precisa pensar nisso agora. A senhora está bem. Estou bem, sim, por isso mesmo é hora de organizar as coisas. Quero deixar tudo claro para vocês. Como assim? A parte que me cabe da fazenda, quero que seja dividida igualmente entre Lucas e Sofia. Eles são meus netos de coração, merecem ter segurança no futuro. Mãe, eles já são nossos herdeiros naturais. Eu sei, mas quero que seja oficializado. E quero deixar minhas receitas de remédios e toda a minha horta medicinal para alguém que continue o trabalho. Para quem? Para Sofia. Ela tem mãos boas para plantas e coração para cuidar das pessoas. Sofia ficou emocionada quando soube da decisão da bisavó. A herança representava não apenas valor material, mas a continuidade de uma tradição de cuidado e conhecimento que passava de geração em geração. O 8º ano da família trouxe mudanças significativas. Lucas entrou na Universidade de Agronomia, Pedro começou o curso de veterinária, Sofia ingressou no ensino médio técnico em edificações. Pela primeira vez desde a formação da família, todos os jovens estavam seguindo seus caminhos educacionais e profissionais. A fazenda se adaptou a essa nova realidade. Helena e Antônio contrataram mais funcionários para compensar a ausência dos filhos durante a semana. Mas os fins de semana continuavam sendo momentos de reunião familiar intensa, com todos compartilhando suas experiências e aprendizados. Lucas trazia conhecimentos acadêmicos que complementavam a experiência prática dos pais. Sugeriu melhorias baseadas em pesquisas científicas, introduziu técnicas modernas de conservação do solo, propôs sistemas mais eficientes de compostagem. Pedro contribuía com conhecimentos sobre saúde animal que beneficiavam a criação da fazenda. Ajudou a estabelecer protocolos preventivos de saúde, sugeriu melhorias na alimentação dos animais, trouxe informações sobre doenças regionais. Sofia aplicava seus estudos de edificações em projetos para a fazenda. Desenhou um novo depósito de ferramentas, propôs melhorias na casa principal, criou projetos para construções auxiliares que combinavam funcionalidade e estética. Dona Benedita acompanhava o desenvolvimento de cada neto com orgulho e satisfação. Via neles a continuidade não apenas da família, mas dos valores e princípios que havia ajudado a plantar. Cada um seguia seu caminho individual, mas todos mantinham raízes profundas na terra e na família que os havia acolhido. A saúde de Dona Benedita começou a declinar gradualmente no 9º ano da família. Não eram problemas graves, mas o natural desgaste da idade avançada. Ela mantinha a lucidez e o bom humor, mas precisava de mais descanso e cuidados. Helena assumiu naturalmente a maior parte dos cuidados com a sogra, mas todos na família contribuíam. Lucas massageava os pés doloridos da bisavó quando voltava da universidade. Sofia lia para ela quando a vista começou a falhar. Pedro ajudava com os medicamentos quando estava na fazenda. Antônio, que havia aprendido com Dona Benedita o valor da paciência e do cuidado com os mais velhos, se revelou um cuidador atento e carinhoso. Conversava longamente com ela sobre o passado, ajudava nas caminhadas diárias, garantia que ela continuasse sentindo-se útil e valorizada. Antônio, disse ela numa dessas caminhadas, você sabe que foi a melhor coisa que aconteceu para minha filha? Dona Benedita, a Helena é que foi a melhor coisa que me aconteceu. Vocês dois se completam e construíram uma família linda, com a ajuda da senhora. Sem a senhora, nada disso teria dado certo. Bobagem. Vocês tinham tudo dentro de vocês. Eu só ajudei a deixar crescer. Essas conversas se tornaram preciosas para Antônio, que finalmente entendia como Dona Benedita havia sido fundamental na transformação de sua vida.
Ela não apenas trouxera Helena e as crianças, mas havia sido a âncora emocional que permitiu à família se formar e se consolidar. O 10º ano da família foi marcado por celebrações e reflexões. A fazenda completava uma década de transformação contínua. Helena e Antônio faziam 15 anos de casamento. Lucas e Sofia completavam 10 e 13 anos de adoção, respectivamente. A família decidiu organizar uma grande festa para celebrar todas essas datas. Convidaram vizinhos, amigos, colegas de trabalho e estudo, membros da comunidade rural. Foi uma celebração da jornada percorrida e dos sonhos ainda por realizar. Durante a festa, Dona Benedita pediu a palavra. Aos 81 anos, ainda falava com clareza e emoção quando o assunto era família. Quero agradecer a todos vocês por terem sido testemunhas desta história, disse ela. Há 10 anos, minha filha Helena encontrou um homem solitário que procurava companhia através de anúncios no jornal. Hoje, olho ao redor e vejo uma família linda, uma fazenda próspera, uma comunidade mais forte. A plateia ouvia em silêncio, emocionada com as palavras da matriarca. Lucas e Sofia não nasceram de nossa barriga, mas nasceram de nosso coração. Pedro não mora conosco, mas é nosso neto tanto quanto qualquer outro. Esta fazenda não é apenas nosso lar, é nosso legado para o futuro. Quero que todos vocês saibam que família se constrói todo dia, com pequenos gestos de amor, paciência e dedicação. Não importa como vocês chegaram até ela, importa como vocês escolhem ficar. As palavras de Dona Benedita resumiam perfeitamente a jornada daquela família. Do anúncio solitário de Antônio no jornal até aquela celebração cercada de amor e comunidade, cada passo havia sido uma escolha consciente de construir vínculos baseados no cuidado mútuo. Helena olhou ao redor e viu tudo o que havia conquistado. Um marido que a amava e respeitava, filhos que cresciam confiantes e responsáveis, uma sogra que se tornara sua melhor amiga, uma propriedade que era fonte de orgulho e sustento, uma comunidade que os acolhera como família. Antônio observou a mesma cena e se lembrou do homem solitário que era 10 anos antes. A transformação parecia impossível, mas havia acontecido gradualmente, dia após dia, através de escolhas simples de amar, confiar e perseverar. Lucas e Sofia, agora jovens adultos em formação, entendiam que tinham raízes sólidas para voar alto. A fazenda seria sempre seu porto seguro, mas eles tinham liberdade e apoio para construir seus próprios sonhos. Pedro, mesmo morando com outra família, sentia-se parte integral daquela história. A fazenda havia lhe dado uma irmã querida e uma segunda família que ampliara seu mundo e suas possibilidades. A festa continuou até tarde da noite, com música, dança, histórias e muita comida caseira. Vizinhos que antes mal se conheciam conversavam animadamente sobre agricultura, filhos, sonhos futuros. A fazenda havia se tornado um ponto de união para toda a comunidade rural. Quando todos foram embora e a família se reuniu na varanda para conversar sobre a noite, Dona Benedita fez um último comentário que ficou gravado na memória de todos. "Vocês sabem qual é o maior milagre desta história?" perguntou ela. "Qual, vô?" questionou Sofia. "Não é a transformação da casa, nem o sucesso da fazenda, nem mesmo a formação desta família linda." "Então o que é?" perguntou Lucas. "É que tudo começou com a coragem de ser honesto." Antônio podia ter mentido nos anúncios, escondido os problemas, fingido ser o que não era, mas escolheu dizer a verdade, mesmo sabendo que isso afastaria muita gente. "E deu certo", disse Helena. "Deu certo porque atraiu a pessoa certa. Se ele tivesse mentido, teria atraído alguém que estava procurando outra coisa. A honestidade garantiu que quando você chegasse, Helena, vocês já fossem compatíveis de verdade." A lição de Dona Benedita se tornou um dos valores centrais da família. A honestidade como base de relacionamentos duradouros, a coragem de ser autêntico mesmo quando isso é mais difícil, a confiança de que a verdade atrai as pessoas e oportunidades certas. O 11º ano da família trouxe mudanças naturais do ciclo da vida. Dona Benedita, agora com 82 anos,
precisava de cuidados mais constantes. Sua mobilidade estava reduzida, sua energia era menor, mas sua mente continuava afiada e seu espírito continuava forte. Helena organizou a rotina da fazenda para garantir que alguém sempre estivesse disponível para cuidar da sogra. Durante a semana, quando os jovens estavam estudando, ela assumia pessoalmente essa responsabilidade. Nos fins de semana, todos se revezavam nos cuidados. Lucas, agora no último ano da faculdade, começou a desenvolver seu projeto de conclusão de curso baseado na fazenda da família. Estudava formas de otimizar a produção orgânica através de técnicas inovadoras de permacultura e agricultura regenerativa. Sofia, terminando o ensino médio técnico, já havia decidido fazer faculdade de arquitetura com especialização em construção sustentável. Seu projeto final do técnico foi a reforma completa da casa principal da fazenda, incluindo melhorias de acessibilidade para a Dona Benedita. Pedro estava no meio do curso de veterinária e estagiava numa clínica que atendia animais rurais. Suas visitas à fazenda se tornaram ainda mais valiosas, pois ele trazia conhecimentos práticos que aplicava imediatamente no cuidado dos animais da propriedade. A fazenda continuava próspera, mas Helena e Antônio começaram a pensar na sucessão. Lucas havia demonstrado interesse em assumir a gestão técnica da propriedade depois da formatura. Sofia queria se envolver com projetos de infraestrutura e expansão. Pedro poderia ser o veterinário oficial da fazenda e de outras propriedades da região. O que vocês acham de começarmos a formalizar a participação dos meninos no negócio? Perguntou Helena para Antônio uma noite. Acho que é hora mesmo. Eles já contribuem muito, é justo que tenham participação oficial. E como fazemos isso? Podemos começar dando pequenas participações societárias para cada um, de acordo com seu envolvimento. Lucas ficaria com a gestão técnica e parte da produção. Sofia poderia ficar responsável pelas construções e melhorias. Pedro teria uma parceria para cuidar dos veterinários. É uma boa ideia. Vamos conversar com eles no fim de semana. A proposta foi recebida com entusiasmo pelos jovens, mas também com senso de responsabilidade. Eles entendiam que participação societária significava compromissos maiores, não apenas benefícios. Lucas propôs um plano de modernização da fazenda, que incluía sistemas de irrigação inteligente, estufas climatizadas, laboratório de análise de solo. Sofia desenhou projetos para novas construções que otimizariam o fluxo de trabalho e melhorariam as condições de armazenamento. Pedro elaborou um programa de saúde preventiva para os animais que poderia ser estendido a outras fazendas. Dona Benedita acompanhava essas discussões com interesse e orgulho. Via nos netos a continuidade inteligente e inovadora do trabalho que Helena e Antônio haviam começado. Sabia que a fazenda estaria em boas mãos quando chegasse o momento da transição. Helena, disse ela numa tarde, você já pensou em como quer que seja seu futuro quando os meninos assumirem tudo? Na verdade, não penso muito nisso, mãe. Ainda me sinto jovem e disposta. Você é jovem mesmo, tem apenas 47 anos, mas é bom planejar. O que a senhora sugere? Que vocês pensem em viajar, conhecer outras fazendas, talvez dar cursos e consultoria. Vocês têm muito conhecimento para compartilhar. A ideia era interessante. Helena e Antônio haviam se tornado referências em agricultura familiar sustentável, mas nunca haviam pensado em expandir sua influência além da propriedade local. Seria interessante conhecer outras experiências, concordou Helena. E vocês poderiam escrever um livro sobre a história da fazenda e da família. Muita gente se inspiraria. A senhora acha mesmo? Tenho certeza. História de superação sempre inspira outras pessoas. A ideia do livro germinaram na mente de Helena. Junto com as memórias que Dona Benedita já estava escrevendo, eles poderiam contar a história completa da transformação, desde o anúncio solitário de Antônio até a fazenda próspera e a família consolidada que existia hoje. O 12º ano da família foi marcado por preparativos para o futuro. Lucas se formou em agronomia com louvor, defendendo uma tese sobre sistemas integrados de produção sustentável baseada no modelo da fazenda familiar.
Sofia foi aceita na Universidade de Arquitetura da capital do estado. Pedro se aproximava da formatura em veterinária. Dona Benedita completou 83 anos, ainda lúcida e participativa, mas com a saúde mais frágil. Ela havia terminado de escrever suas memórias, com a ajuda de Sofia, criando um documento precioso sobre a formação daquela família única. Helena e Antônio começaram a trabalhar no livro sobre a fazenda, documentando não apenas os aspectos técnicos da agricultura sustentável, mas principalmente a história humana por trás da transformação. Queriam mostrar que mudanças significativas são possíveis quando há amor, trabalho e perseverança. A fazenda recebeu uma proposta para se tornar um centro de demonstração de agricultura sustentável, recebendo visitas de estudantes, pesquisadores e outros produtores rurais. Era uma oportunidade de formalizar o papel educativo que a propriedade já exercia informalmente. Lucas assumiu oficialmente a gestão técnica da fazenda, implementando as melhorias que havia planejado durante a faculdade. Sofia, mesmo estudando na capital, continuava envolvida nos projetos de infraestrutura, retornando regularmente para acompanhar as obras. Pedro estabeleceu um consultório veterinário itinerante que atendia a fazenda e outras propriedades da região. A transição geracional estava acontecendo de forma natural e harmoniosa. Os jovens traziam energia e conhecimento acadêmico, enquanto Helena e Antônio ofereciam experiência e sabedoria prática. Dona Benedita continuava sendo a memória viva e a conselheira emocional da família. "Vocês sabem o que me deixa mais orgulhosa?" perguntou Dona Benedita durante uma reunião familiar. "O quê, vô?" perguntou Sofia. "É ver que vocês não esqueceram de onde vieram. Lucas podia ter ido trabalhar em grandes empresas do agronegócio, mas escolheu ficar na fazenda. Sofia podia ter desprezado a vida rural, mas escolheu se especializar em arquitetura sustentável. Pedro podia ter se focado apenas na clínica urbana, mas escolheu cuidar de animais rurais. "É que aqui é nossa casa, vô", disse Lucas. "E família não se abandona", completou Sofia. "Isso mesmo. Vocês entenderam que sucesso não é só dinheiro ou status, é construir algo significativo com as pessoas que amamos." As palavras de Dona Benedita resumiam perfeitamente o espírito que havia guiado aquela família desde o início. Cada decisão importante havia sido tomada considerando o bem-estar coletivo, não apenas o individual. Cada conquista era compartilhada, cada dificuldade era enfrentada em conjunto. O 13º ano da família trouxe realizações e despedidas. O livro de Helena e Antônio foi publicado e se tornou um sucesso inesperado. Do anúncio ao amor, como construir uma família e uma fazenda sustentável, inspirou centenas de pessoas pelo país inteiro. A fazenda foi oficialmente certificada como Centro de Demonstração de Agricultura Sustentável, recebendo visitas regulares de estudantes e pesquisadores. Lucas se tornou um palestrante reconhecido sobre agricultura familiar, Sofia ganhou prêmios por seus projetos de arquitetura rural, Pedro abriu sua própria clínica veterinária especializada em animais de fazenda. Mas o evento mais marcante do ano foi o falecimento tranquilo de Dona Benedita, aos 84 anos. Ela partiu dormindo cercada pela família, depois de uma vida plena e uma velhice dignificada pelo amor dos netos que havia ajudado a criar. O funeral de Dona Benedita se tornou uma celebração da vida dela e da família que ela havia ajudado a formar. Pessoas de toda a região compareceram para prestar homenagem à matriarca que havia se tornado uma figura respeitada na comunidade. Durante o velório, Helena leu trechos das memórias que Dona Benedita havia escrito, contando a história da formação da família desde a perspectiva dela. Antônio falou sobre como sua sogra havia sido fundamental na sua transformação de homem solitário em pai de família. Lucas e Sofia contaram histórias sobre a bisavó que havia sido sua primeira professora sobre plantas, história e valores. Pedro, mesmo não sendo neto biológico, fez questão de falar sobre como Dona Benedita o havia acolhido como família desde o primeiro dia. Sua presença no funeral demonstrou como a influência dela havia se estendido muito além dos laços formais de parentesco. Dona Benedita não deixou apenas filhos e netos.
disse o padre durante a cerimônia. Deixou uma lição de como o amor pode criar laços mais fortes que o sangue, como a paciência pode transformar vidas, como a sabedoria pode ser passada através de histórias simples. O primeiro ano sem Dona Benedita foi difícil para toda a família. Sua ausência era sentida em cada conversa na varanda, em cada decisão importante, em cada momento de dificuldade em que todos procuravam seus conselhos. Mas sua presença continuava viva através dos valores que havia transmitido, das tradições que havia estabelecido, das receitas de remédios caseiros que Sofia continuava preparando. A horta medicinal que ela havia cuidado com tanto carinho se tornou um memorial vivo de sua contribuição para a família. Helena assumiu naturalmente o papel de matriarca da família, mas sempre honrando a memória e os ensinamentos da sogra. Antônio se tornou o patriarca gentil que Dona Benedita havia ajudado a formar, oferecendo orientação sem autoritarismo, apoio sem controle. Lucas e Sofia cresceram definitivamente naquele ano, assumindo responsabilidades de adultos não apenas na fazenda, mas na manutenção da união familiar. Pedro se aproximou ainda mais da família, sentindo-se responsável por manter viva a memória da mulher que o havia acolhido como neto. A fazenda continuou próspera sob a gestão da nova geração, mas sempre mantendo os princípios fundamentais que Dona Benedita havia ajudado a estabelecer: trabalho honesto, cuidado com a terra, responsabilidade social, amor familiar incondicional. O 14º ano da família foi marcado por novos começos. Sofia se formou em arquitetura e voltou definitivamente para a fazenda, estabelecendo um escritório de projetos rurais sustentáveis. Lucas se casou com uma colega agrônoma que compartilhava seus valores e sua paixão pela agricultura familiar. Pedro se tornou sócio oficial da fazenda, criando um departamento veterinário que atendia toda a região. A casa principal foi novamente reformada, desta vez para acomodar a nova geração da família. Sofia projetou uma ampliação que mantinha a arquitetura original, mas adicionava espaços funcionais para os novos moradores. A reforma foi feita com materiais sustentáveis e técnicas que ela havia aprendido na universidade. Helena e Antônio, agora na casa dos 50 anos, assumiram o papel de orientadores e consultores, deixando a gestão operacional para os filhos. Dedicaram mais tempo aos cursos e palestras, compartilhando sua experiência com outras famílias rurais pelo país. O casamento de Lucas foi celebrado na própria fazenda, como havia sido o de Helena e Antônio anos antes. A cerimônia simbolizou a continuidade da tradição familiar de celebrar momentos importantes no lugar que todos consideravam lar. Marina, a esposa de Lucas, se integrou naturalmente à dinâmica familiar. Era uma agrônoma especializada em cultivos orgânicos que trouxe novos conhecimentos e perspectivas para a fazenda. Sua chegada renovou as energias da propriedade e trouxe novas possibilidades de crescimento. Sofia anunciou seus planos de se casar com um arquiteto que havia conhecido na universidade, mas que compartilhava sua paixão por projetos sustentáveis. Juntos, queriam estabelecer um escritório especializado em arquitetura rural que atendesse fazendas de toda a região. Pedro revelou que estava namorando uma veterinária especializada em animais silvestres e juntos sonhavam em criar um centro de reabilitação de fauna na região. O projeto poderia ser integrado à fazenda, criando mais uma dimensão sustentável para a propriedade. A terceira geração da família estava se formando naturalmente, mas sempre com respeito às tradições e valores estabelecidos pelas gerações anteriores. Cada novo membro era cuidadosamente acolhido e integrado à dinâmica familiar, seguindo o exemplo que Dona Benedita havia estabelecido. Helena olhava para tudo isso com uma satisfação profunda. Lembrava-se da mulher insegura que havia chegado à fazenda 15 anos antes, preocupada com sua incapacidade de ter filhos biológicos. Agora, via ao redor uma família grande e próspera, com netos chegando e a continuidade garantida por gerações. Antônio, por sua vez, se maravilhava com a distância percorrida desde os dias solitários em que escrevia anúncios desesperados nos jornais.
O homem que temia morrer sozinho agora estava rodeado por uma família que escolheu construir e que continuaria crescendo através dos anos. A fazenda, que antes era um símbolo de isolamento e decadência, havia se transformado num centro de vida, prosperidade e inovação. Receberia visitantes do mundo inteiro, interessados em aprender sobre agricultura sustentável e formação de comunidades rurais. O 15º ano da família trouxe o nascimento do primeiro bisneto de Dona Benedita, mesmo ela não estando mais presente fisicamente. Lucas e Marina tiveram um filho que recebeu o nome de Benedito em homenagem à matriarca da família. O bebê trouxe uma alegria renovada para todos. Helena e Antônio se tornaram avós, descobrindo um amor diferente e especial pelos netos. Sofia se revelou uma tia dedicada. Pedro se transformou num tio protetor. Marina trouxe a perspectiva fresca de mãe de primeira viagem. A casa foi novamente adaptada para receber o bebê, com Sofia projetando um quarto que combinava segurança, funcionalidade e beleza. A fazenda ganhou novas áreas de lazer familiar, playgrounds naturais, espaços seguros onde a criança poderia crescer em contato com a natureza. Benedito cresceu ouvindo as mesmas histórias que Lucas e Sofia haviam escutado da bisavó, mas agora contadas por avós, pais e tios que haviam vivido pessoalmente aquela história de transformação. Ele seria a primeira geração a nascer na fazenda já estabelecida, mas ainda assim, herdeiro de toda a saga familiar. A tradição das histórias na varanda continuou, agora com uma plateia ainda maior. As noites em família se tornaram momentos de transmissão de valores, memórias e sonhos para a nova geração que estava chegando. Helena começou a escrever um segundo livro, desta vez focado especificamente na criação de filhos adotivos em ambiente rural. Queria compartilhar os aprendizados de 15 anos de maternidade não biológica, oferecendo orientação para outras famílias que enfrentavam desafios similares. Antônio desenvolveu um projeto educativo que levava crianças urbanas para conhecer a fazenda e aprender sobre agricultura sustentável. O programa se tornou popular entre escolas da região, que viam na visita uma oportunidade valiosa de educação ambiental. Sofia e seu marido abriram o escritório de arquitetura rural, que rapidamente se tornou referência na região. Seus projetos combinavam sustentabilidade, funcionalidade e respeito às tradições locais, atraindo clientes de vários estados. Pedro e sua esposa estabeleceram o Centro de Reabilitação de Fauna Silvestre, numa área da fazenda especialmente dedicada ao projeto. A iniciativa trouxe reconhecimento ambiental para a propriedade e criou mais uma fonte de renda através do ecoturismo educativo. Lucas e Marina expandiram a produção agrícola da fazenda, introduzindo novos cultivos e técnicas inovadoras. A propriedade se tornou um laboratório vivo de agricultura regenerativa, atraindo pesquisadores e estudantes de universidades nacionais e internacionais. A fazenda havia evoluído de uma propriedade rural simples para um complexo multifuncional que combinava produção agrícola, educação ambiental, pesquisa científica, reabilitação de animais e turismo sustentável. Mas nunca perdeu sua essência de lar familiar acolhedor. O 16º ano da família foi marcado por reconhecimentos e expansões. Helena e Antônio receberam uma homenagem do governo estadual por sua contribuição ao desenvolvimento rural sustentável. A fazenda foi escolhida como modelo para um programa nacional de agricultura familiar. Lucas defendeu seu mestrado em agricultura regenerativa, com uma pesquisa baseada inteiramente nos sistemas desenvolvidos na fazenda da família. Sofia ganhou um Prêmio Nacional de Arquitetura Sustentável por um projeto de escola rural que havia desenvolvido. Pedro se tornou consultor do governo para políticas de bem-estar animal em propriedades rurais. Benedito completou seu primeiro ano de vida cercado pelo amor de uma família grande e diversa. Estava crescendo trilíngue, português, inglês e espanhol, pois a fazenda recebia visitantes e estagiários internacionais regularmente. Era uma criança curiosa e sociável que já demonstrava interesse pela natureza e pelos animais. Marina engravidou novamente, e o segundo neto de Helena e Antônio estava a caminho.
A família se preparava para receber mais uma criança, expandindo ainda mais os laços de amor e responsabilidade que unidos todos. A fazenda precisou ser expandida novamente para acomodar todas as atividades e pessoas. Sofia projetou novas construções que mantinham a harmonia arquitetônica, mas adicionavam espaços para pesquisa, educação e hospedagem de visitantes. Helena e Antônio, agora reconhecidos como especialistas em agricultura familiar sustentável, foram convidados para dar palestras em outros países. Viajaram para compartilhar sua experiência com comunidades rurais da América Latina, Europa e África. Durante essas viagens, eles sempre contavam não apenas os aspectos técnicos do desenvolvimento rural, mas principalmente a história humana por trás da transformação. O relato do anúncio solitário que se transformou numa família próspera inspirava audiências pelo mundo inteiro. Nossa história prova que mudanças extraordinárias são possíveis quando há amor, trabalho e persistência, dizia Helena em suas palestras. Não importa qual seja seu ponto de partida, é possível construir algo belo e duradouro. O segredo não está em ter recursos financeiros ou condições ideais, complementava Antônio. O segredo está em ser honesto sobre quem você é, trabalhar duro por seus sonhos e nunca desistir das pessoas que você ama. Essas mensagens resonavam com pessoas de culturas muito diferentes, provando que os valores fundamentais da família eram universais: honestidade, trabalho, perseverança, amor incondicional, responsabilidade com a terra e com as futuras gerações. O 17º ano da família trouxe o nascimento de Helena, a segunda neta do casal, batizada em homenagem à avó. A menina nasceu numa fazenda que já era reconhecida internacionalmente como modelo de sustentabilidade e desenvolvimento rural. Com 2 netos pequenos, a casa se encheu de vida e alegria, de uma forma completamente nova. Helena e Antônio redescobriam o prazer de cuidar de crianças, mas agora com a sabedoria e a tranquilidade que vinham da experiência e da estabilidade. Sofia também anunciou que estava grávida, e seu primeiro filho nasceria no final do ano. A terceira geração da família estava se multiplicando rapidamente, garantindo a continuidade dos valores e tradições por muitas décadas. Pedro e sua esposa decidiram adotar uma criança, seguindo o exemplo que haviam visto na própria família. Escolheram uma menina de 5 anos que havia perdido os pais e precisava de um lar amoroso. A chegada de Luísa completou o círculo de amor adotivo que caracterizava a família. A fazenda foi novamente adaptada para receber todas as crianças. Sofia projetou áreas de brincar seguras e educativas, onde as crianças podiam crescer aprendendo sobre natureza, responsabilidade e trabalho em equipe. Helena começou a escrever um terceiro livro, desta vez sobre como criar várias gerações numa mesma propriedade rural. Queria documentar os desafios e alegrias de ter bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos, convivendo harmoniosamente no mesmo espaço. Antônio desenvolveu um programa de mentoria para homens solteiros que queriam construir famílias e desenvolver propriedades rurais. Sua própria história de transformação o tornara uma referência para pessoas que buscavam mudanças significativas em suas vidas. A fazenda recebeu uma delegação de pesquisadores da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, interessados em documentar o modelo de desenvolvimento sustentável que havia sido criado ali. O relatório resultante seria usado para orientar políticas públicas em vários países. Lucas foi convidado para fazer doutorado numa universidade internacional, com uma bolsa que lhe permitiria continuar morando na fazenda enquanto desenvolveria pesquisas sobre sistemas agrícolas regenerativos. Era uma oportunidade de elevar ainda mais o reconhecimento científico do trabalho desenvolvido pela família. Sofia abriu uma filial de seu escritório de arquitetura na capital do estado, permitindo-lhe atender clientes maiores enquanto mantinha suas raízes na fazenda. Seus projetos começaram a influenciar políticas públicas de habitação rural em várias regiões do país. Pedro se tornou professor universitário, ensinando veterinária rural
baseada nos princípios de bem-estar animal e sustentabilidade que havia desenvolvido na fazenda. Seus alunos faziam estágios regulares na propriedade, aprendendo teoria e prática simultaneamente. Marina assumiu a coordenação de um programa de extensão universitária que levava conhecimentos de agricultura orgânica para pequenos produtores rurais. Seu trabalho ajudava famílias de baixa renda a melhorar sua produção e qualidade de vida. O 18º ano da família foi marcado por consolidações e novos horizontes. A fazenda havia se tornado um centro de excelência reconhecido mundialmente, mas nunca perdeu sua essência de lar familiar amoroso. Helena, agora com 55 anos, olhava para tudo que havia construído com uma satisfação profunda e uma gratidão infinita. A mulher que havia chegado à fazenda insegura sobre sua capacidade de formar uma família, agora era matriarca de uma família grande, próspera e feliz. Antônio, aos 63 anos, havia se transformado completamente do homem solitário que escrevia anúncios desesperados nos jornais. Era agora um patriarca respeitado, um empresário rural bem-sucedido, um educador reconhecido, mas principalmente um marido amoroso, pai dedicado e avô babão. Lucas e Marina criavam seus filhos numa fazenda que era ao mesmo tempo lar, local de trabalho, centro de pesquisa e exemplo de sustentabilidade. As crianças cresciam entendendo que eram parte de algo maior que uma família. Eram herdeiras de um legado de amor, trabalho e responsabilidade. Sofia e seu marido equilibravam perfeitamente a vida profissional na cidade com a vida familiar na fazenda. Seus filhos cresceriam bilíngues, urbano-rural, entendendo tanto de arquitetura moderna quanto de plantas medicinais, tanto de tecnologia quanto de criação de animais. Pedro e sua esposa criavam Luísa com o mesmo amor e dedicação que Helena e Antônio haviam demonstrado com Lucas e Sofia anos antes. A menina estava florescendo numa família que a amava incondicionalmente e numa comunidade que a acolhia como própria. A fazenda havia se tornado muito mais que uma propriedade rural. Era um símbolo de que transformações extraordinárias são possíveis quando há amor, trabalho e perseverança. Era prova de que famílias se formam pelo coração, não pelo sangue. Era exemplo de que sustentabilidade e prosperidade podem andar juntas. Mas, principalmente, a fazenda era lar. Um lar que havia começado com um anúncio solitário num jornal e havia se transformado numa comunidade de amor que se estendia por várias gerações e tocava vidas ao redor do mundo. Nas noites de verão, quando toda a família se reunia na varanda reformada por Sofia, com as crianças brincando no gramado cuidado por Pedro, ouvindo histórias contadas por Helena sobre a bisavó Benedita, que já não estava mais ali fisicamente, mas que permanecia viva em cada valor transmitido, Antônio às vezes fechava os olhos e se lembrava do homem solitário que havia sido. A transformação parecia um milagre, mas ele sabia que havia sido construída dia após dia, com escolhas simples de ser honesto, trabalhar duro, amar incondicionalmente e nunca desistir das pessoas que importavam. O anúncio no jornal havia sido apenas o primeiro passo numa jornada que continuaria por muitas gerações. Helena segurava a mão do marido e pensava na sorte que tiveram de se encontrar. Duas pessoas que poderiam ter vivido vidas solitárias e incompletas haviam se unido para criar algo belo, duradouro e significativo. O amor deles havia se multiplicado em filhos, netos, projetos, influência positiva que se estendia muito além da fazenda. As crianças corriam no gramado, rindo e brincando, inconscientes de que eram herdeiras de uma história extraordinária de amor e transformação. Cresceriam sabendo que eram profundamente amadas, que tinham raízes sólidas e asas livres, que faziam parte de uma família escolhida pelo coração e construída pela dedicação diária. E assim, sob as estrelas que iluminavam a fazenda próspera, a família continuava sua história de amor, trabalho e esperança, provando que os melhores finais são, na verdade, novos começos e que as melhores famílias são aquelas que escolhemos construir com amor incondicional e dedicação eterna. Fim da história.
Esta foi uma história fictícia criada para tocar nossos corações. Agora nos conte o que achou. E desde onde nos vê? Se tem algo para compartilhar conosco, deixe nos comentários com palavras sinceras. Você acredita que o amor escolhido pode ser mais forte que os laços de sangue? Adoraríamos ler sua opinião. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes.